E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians teve confirmada nesta segunda-feira uma importante sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro que pode marcar um ponto de virada na temporada. Após a pausa para o Mundial de Clubes, o time retorna aos gramados no dia 13 de julho para enfrentar o Red Bull Bragantino em sua casa. Este será o reencontro com a torcida em um momento crucial, onde cada ponto conquistado pode influenciar diretamente a posição do clube na tabela. A expectativa é alta, já que o time precisa mostrar evolução, firmeza e organização após esse período sem jogos oficiais. Logo após esse retorno, o desafio aumenta com 2 partidas consecutivas fora de casa. No dia 16 de julho, o Corinthians encara o Ceará, em um duelo que exige concentração e eficiência, especialmente fora de seus domínios. Poucos dias depois, no dia 19, o time vai ao Morumbis para um clássico eletrizante contra o São Paulo. Confrontos como esses são sempre carregados de tensão, rivalidade e muita disputa, sendo uma oportunidade perfeita para medir a força emocional e tática do elenco comandado por Dorival Júnior. Resultados positivos nesses compromissos podem transformar o ambiente no clube e gerar o embalo necessário para as próximas rodadas. O Corinthians retorna à Neoquímica Arena no dia 23 de julho para enfrentar o Cruzeiro, em mais um jogo que promete ser equilibrado e estratégico. A presença da torcida nesse momento será fundamental para empurrar a equipe em busca de um desempenho convincente. Em seguida, no dia 26, a equipe viaja para enfrentar o Botafogo, mais um adversário direto na briga por posições importantes no campeonato. Por fim, a sequência de 6 jogos do Brasileirão se encerra no dia 3 de agosto, com o duelo diante do Fortaleza, novamente diante da fiel torcida, em um jogo que pode consolidar uma arrancada corintiana na competição. Paralelamente a essa intensa agenda pelo Brasileiro, o Corinthians viverá 2 capítulos decisivos na Copa do Brasil. A equipe encara o Palmeiras pelas oitavas de final em 2 jogos de altíssima tensão, nos dias 30 de julho e 7 de agosto. O clássico entre os arquirrivais promete ser um dos confrontos mais marcantes da temporada, com forte pressão, disputas acirradas e a necessidade de equilíbrio entre intensidade e inteligência tática. Trata-se de um momento em que o elenco precisará demonstrar maturidade, foco total e espírito coletivo, já que um simples erro pode custar a permanência na competição. Atualmente ocupando a 10ª colocação na tabela, com 16 pontos em 12 rodadas, o Corinthians encara esse trecho do calendário como determinante para suas ambições em 2025. O desempenho nessa maratona de jogos vai revelar se o time tem condições de brigar na parte de cima da tabela e sonhar com voos mais altos, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. É um momento de decisão, onde o apoio da torcida, a regularidade do elenco e a firmeza do trabalho técnico podem se traduzir em resultados sólidos. O futuro da temporada está em jogo, e o Timão sabe que precisa dar uma resposta à altura de sua história. Um movimento surpreendente tem agitado os bastidores do Corinthians e provocado intensos debates internos, a possibilidade de Ronaldo Nazário fazer uma proposta para assumir o controle do clube. A informação, ainda não confirmada oficialmente, começou a circular nos corredores do Parque São Jorge e já causa grande repercussão entre dirigentes, conselheiros e torcedores. A presença de um nome de peso como o de Ronaldo, com forte influência no mundo do futebol e visão empresarial, levanta discussões sobre a transformação do Timão em uma SAF, tema que divide opiniões dentro do clube. A ideia de ver um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro liderando uma nova fase no Corinthians tem causado frisson, especialmente num momento em que o clube vive instabilidades administrativas e precisa encontrar caminhos para se reorganizar financeiramente. Nos bastidores, o clima é de expectativa e cautela. Pessoas próximas à diretoria confirmam que houve, sim, aproximações e sondagens discretas envolvendo representantes de Ronaldo, mas nenhuma proposta formal foi apresentada até agora. A diretoria evita declarações públicas sobre o assunto, mas sabe que qualquer movimentação nesse sentido pode representar uma mudança estrutural profunda. Ao mesmo tempo, conselheiros mais tradicionais resistem à ideia de abrir mão do controle associativo do clube, enquanto outros enxergam a proposta como uma chance concreta de modernização. A torcida, como sempre, acompanha tudo com paixão, muitos empolgados com a possibilidade de um novo ciclo de grandeza, outros receosos diante da ideia de transformar o clube em empresa. Verdade ou especulação, o fato é que a simples menção do nome de Ronaldo nos bastidores do Timão já foi suficiente para colocar o clube sob os holofotes e alimentar um dos capítulos mais instigantes da sua história recente. A possibilidade de Ronaldo Nazário assumir o comando do Corinthians tem gerado uma onda de expectativas e discussões que ultrapassam os muros do Parque São Jorge, chegando a cada canto do país. A ideia de um ídolo do futebol mundial não apenas investir, mas liderar uma transformação no clube, mexe profundamente com a história e a identidade do Timão. Mais do que uma simples negociação, essa movimentação pode representar uma virada estratégica, trazendo uma gestão profissionalizada, investimentos robustos e uma visão moderna para um clube que vive há anos entre desafios administrativos e dificuldades financeiras.
Nos bastidores, circulam informações de que, mesmo que ainda não haja uma proposta formalizada, estudos detalhados e planos estruturados já estão sendo elaborados por pessoas próximas a Ronaldo, que enxergam no Corinthians uma oportunidade única de revitalização esportiva e comercial, capaz de devolver ao clube o protagonismo perdido no cenário nacional e internacional. Enquanto isso, o ambiente segue carregado de tensão e expectativa, com conversas discretas entre diretores, conselheiros e agentes ligados ao fenômeno, que preferem manter sigilo absoluto diante da magnitude da possível negociação. A diretoria corintiana, consciente dos riscos e benefícios, caminha numa linha tênue entre o desejo de inovar e a necessidade de preservar a tradição do clube. A torcida, por sua vez, vive um misto de ansiedade, esperança e até certa cautela, dividida entre o sonho de ver o Timão renascido sob a batuta de um dos maiores nomes da história do futebol e o receio de que mudanças profundas possam afetar a essência do clube. Seja qual for o desfecho, a simples possibilidade de Ronaldo estar prestes a transformar o Corinthians reacende uma chama que há muito tempo aguardava por uma centelha capaz de incendiar novamente a paixão alvinegra e mudar os rumos da instituição. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Torcedor corintiano, e você, o que acha dessa possível virada de chave com Ronaldo Nazário entrando no comando do clube? Imagine o impacto de ter um dos maiores ídolos do futebol brasileiro liderando um projeto que pode transformar o Timão completamente. Será que essa seria a chance que a Fiel esperava para ver o Corinthians de volta no topo, brigando por títulos nacionais e internacionais com força total? Ou será que a mudança pode mexer demais com a alma do clube, colocando em risco tradições que fazem parte da nossa identidade? Queremos saber qual o seu sentimento diante dessa notícia que mexe com a paixão de milhões. E mais, você acredita que um investidor do tamanho de Ronaldo teria condições reais de recolocar o Corinthians no caminho das grandes conquistas, trazendo não só dinheiro, mas uma gestão profissional e inovadora? Ou será que existe um risco grande demais em abrir espaço para um modelo empresarial dentro do clube, algo que ainda gera muita resistência entre os corintianos? Como você vê o equilíbrio entre modernização e tradição? A decisão de abrir as portas para um novo capítulo na história do Timão passa também pelo que você pensa e sente. Será que chegou a hora de apostar tudo em um sonho comandado por um dos maiores nomes do futebol mundial? E para você, torcedor que vive cada jogo na arquibancada, no estádio ou em casa, o que não pode faltar nessa possível nova era do Corinthians? Será que só a presença de Ronaldo é suficiente para garantir sucesso, ou será que o time precisa também de reforços, infraestrutura e uma base sólida para enfrentar os desafios à frente? Queremos ouvir sua voz, seu grito, sua opinião. Deixe sua mensagem, compartilhe seus sentimentos, porque essa história está só começando e o futuro do Corinthians pode estar nas mãos da Fiel mais do que nunca. Então, o que você acha? Está preparado para esse novo capítulo? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.